Liftoff will start in T minus 10 seconds. 3, 2, 1. A miséria da terra é multiforme, sobrepujando o vasto horizonte como um arco-íris. As suas cores são tão variadas como as deste, tão distintas e tão intimamente combinadas como elas, sobrepujando o vasto horizonte como um arco-íris. Como foi que da beleza eu derivei um tipo de horror, do símbolo da paz um símile de sofrimento? Mas, como na ética, o mal é a consequência do bem. Assim, do prazer nasceu, com efeito, a dor, ou a recordação da aventura passada é a amargura de hoje, ou as angústias presentes têm a sua origem nos êxtases porventura gozados. O meu nome de batismo é Egeu, o de minha família, esse não o citarei. Todavia, não há no país torres mais antigas e mais venerandas do que o meu velho, severo, hereditário solar. Chamaram a minha linhagem raça de visionários, e em muitos e frisantes pormenores, no caráter do solar familiar, nos afrescos do salão nobre, nas tapeçarias dos quartos de dormir, nos cinzelados de algumas traves de armaria, mas, mais especialmente, na galeria de pinturas antigas, na feição da sala da biblioteca e, finalmente, na índole especialíssima do recheio da biblioteca, existem mais do que o suficiente para a evidência provar a justeza da minha assertiva. As recordações dos meus primeiros anos andam ligadas a esta sala e aos seus volumes, dos quais nada mais direi. Foi aí que morreu minha mãe, foi aí que eu nasci, mas é ocioso dizer que eu não havia vivido antes, que a alma não tem existência anterior. Negai-lo? Não discutamos o problema. Como eu estou convencido, não procuro convencer. Existe, porém, em mim, uma lembrança de formas aéreas, de olhos espirituais e expressivos, de sons musicais conquanto tristes, uma lembrança que jamais se desvanecerá, uma recordação semelhante a uma sombra, vaga, variável, indefinida, inconsistente, e que a uma sombra se assemelha ainda na impossibilidade em que eu me debato de me libertar dela, enquanto se me não apagar o sol da razão. Foi nesta sala que eu nasci, assim, acordando da longa noite do que parecia, mas não era, não existência, para de chofre ser lançado em pleno país de fadas, num palácio de imaginação, nos peregrinos domínios do pensamento e do saber monásticos. Não é de estranhar que eu olhasse em volta de mim com olhos espantados e ardentes, que passasse a minha infância imerso em livros e dissipasse a minha mocidade em sonho e devaneio. Mas o que é de estranhar é que os anos fossem passando, que eu atingisse o apogeu da minha virilidade e me conservasse sempre dentro dos muros do solar de meus pais. Que prodigiosa estagnação imobilizou as fontes da minha vida. Que prodigiosa inversão se operou no caráter meu mais banal pensamento. As realidades do mundo afetavam-me como visões, e como visões apenas, ao passo que as desvairadas ideias do país dos sonhos se tornavam, por sua vez, não o material da minha existência cotidiana, mas, na realidade, essa mesma existência exclusiva e absorvente. Berenice e eu éramos primos, e fomos criados juntos no meu solar paterno. Todavia, as nossas índoles divergiam completamente. Eu era débil e doente e vivia imerso em sombras e melancolia. Ela era ágil, graciosa e exuberante de energia. A sua predileção era correr pelos montes, a minha, estudar no claustro. Eu me comprazia em confinar a minha vida dentro do meu coração e abismava-me de corpo e alma na mais intensa e penosa meditação. Ela vagueava descuidadosamente pela vida, alheia às sombras do caminho
ou ao voo silencioso das horas das asas negras. Berenice, evoco o seu nome, Berenice, e a esta palavra surgem das brumosas ruínas da memória 1000 tumultuosas recordações. A sua imagem ergue-se diante de mim, radiosa e bela, como nos tempos indos de sua graciosidade e alegria. Ó que beleza deslumbrante e fantástica! Ó Silfo por entre as matas de Arnhem, ó Naiade por entre as suas fontes. E depois, tudo é mistério e terror, e uma história que não deveria ser narrada. A doença fatal, soprou sobre o seu couro como um sino, e mesmo enquanto os meus olhos a estavam contemplando, o espírito de transformação abateu sobre ela as suas asas, lançando as garras à sua inteligência, aos seus hábitos, ao seu caráter, e transtornando até, da maneira mais terrível e sutil, a identidade da sua pessoa. Ai de mim! O flagelo chegou e partiu, e a vítima, onde estava ela? Eu não a conhecia, ou já não a conhecia como Berenice. Entre um numeroso esquético de doenças derivadas daquela fatal e primária que operou uma revolução tão horrível na moral e no físico de minha prima, pode mencionar-se como a mais aflitiva e obstinada, uma espécie de epilepsia que não raras vezes terminava em transe cataléptico, transe que muito perto se assemelhava à morte efetiva, e da qual ela, na maior parte dos casos, se recordava abruptamente. No entanto, minha doença, pois me disseram que eu devia me considerar como um doente, ia acelerando seus progressos, até finalmente assumir um caráter monomaníaco, de forma nova e extraordinária, que foi, ora a ora, momento a momento, redobrando de intensidade, e por fim obteve sobre mim o mais incompreensível ascendente. Esta monomania, se assim a devo classificar, consistia numa mórbida irritabilidade daquelas propriedades intelectuais, que na metafísica se denominam faculdades de atenção. É mais do que provável que eu não seja compreendido, mas eu, na verdade, receio que não seja, de algum modo, possível dar ao leitor uma ideia adequada dessa nervosa intensidade de atenção, com que, no meu caso, as faculdades de meditação, para não recorrer aos termos técnicos, se absorviam e se sepultavam na contemplação dos objetos mais banais do universo. Permanecer longas e infatigáveis horas, com a atenção aferrada a alguma garatuja na margem ou no texto de um livro. Passar a melhor parte de um dia de verão, absorto no exame de uma sombra projetada sobre as tapeçarias e sobre o assoalho, abismar-me uma noite inteira na contemplação da chama de um candeeiro ou da esbraça de uma lareira. Embeber-me dias seguidos no perfume de uma flor, repetir monotonamente alguma palavra vulgar até o som, a força de repetido, deixar de acordar no meu espírito a mais tênue ideia, perder toda noção de movimento ou de existência física por meio de absoluta imobilidade física, em que eu perseverava longa e obstinadamente. Eis aí alguma das mais comuns e menos perniciosas extravagâncias oriundas de uma condição especial das minhas faculdades mentais. Não, de certo, absolutamente única no mundo, mas sem dúvida de dificultosíssima análise ou explicação. Todavia, compreendei-me bem a insólita, insistente e mórbida atenção assim excitada por objeto em si mesmos fúteis. Não se deve confundir com aquela propensão medidabunda com a toda a humanidade, a que são as mais particularmente atritas as pessoas de imaginação ardente. Nem sequer era comum a princípio se poderia supor uma condição extrema
um exagero de tal propensão mais originária e essencialmente distinta e diferente. Habitualmente, o sonhador ou entusiasta, interessando-se por um objeto não fútil, imperceptivelmente, perde de vista esse objeto no emaranhamento de deduções e sugestões derivadas uma das outras, até que, ao cabo da divagação, muitas vezes repleta de prazer, ele encontra o incitamento, a causa primária de seu devaneio, inteiramente apagada ou esquecida. No meu caso, porém, o primitivo objeto era invariavelmente fútil, embora assumisse, devido à minha desequilibrada visão, uma importância refrata e irreal. Poucas deduções eu fazia, se é que as fazia, e essas poucas refluíam pertinamente ao objeto primitivo como a um centro. As minhas meditações nunca me causavam prazer. E, ao cabo do meu alinhamento, a causa primária, em vez de se encontrar já longe do meu alcance, havia atingido aquele interesse sobrenaturalmente exagerado, que era a afeição característica da doença. Numa palavra, as minhas faculdades intelectuais, que mais particularmente entravam em ação, eram, como eu disse atrás, as da atenção e não, como no caso do meditativo vulgar, as da especulação. Os meus livros nesta época, se na realidade serviam para irritar o meu desarranjo mental, participavam, como facilmente se compreenderá, na sua índole imaginativa e incoerente das qualidades características do próprio desarranjo. Recordarei, entre outros, o tratado do nobre italiano Coelho Secundus Curio. O Filho de Deus foi crucificado. Não há vergonha, porque isto é vergonhoso. E o Filho de Deus morreu, isto é crível, porque é absurdo. E foi sepultado e ressuscitado, isto é certo, porque é impossível. Ocupou ininterruptamente o meu tempo, durante muitas semanas de laboriosa e infrutífera investigação. Testarde parecerá que, desviada do seu equilíbrio apenas por coisas triviais, a minha razão se assemelha àquele Recife citado por Ptolomeu Hefestião, que, afrontado rijamente os ataques da violência humana e a fúria selvática dos ventos e das vagas, somente temia ao ser tocado pela flor chamada asfódelo. E, embora o pensador superficial possa parecer indubitável que a alteração produzida pela doença na condição moral de Berenice me propiciasse muitos objetos para o exercício daquela intensa e anormal meditação, cuja natureza eu tive alguma dificuldade em explicar. O certo é que tal se não deu. Nos intervalos lúcidos da minha enfermidade, o seu infortúnio afligia-me deveras, e condoído profundamente daquela total submersão de uma mocidade tão formosa e tão gentil. Muitas vezes meditei com amargura na maneira maravilhosa como nela se operara tão súbita e estranha revolução. Estas reflexões, porém, não participavam da idiosincrásia da minha doença, e eram as mesmas que, em igualdade de circunstâncias, ocorreriam à massa ordinária de humanidade. Fiel ao seu caráter próprio, o meu desarranjo voltava-se às mudanças menos importantes, mas mais flagrantes, operadas no aspecto físico de Berenice, na singular e horripilante deformação da sua identidade pessoal. Durante os radiosos dias da sua beleza sem par, é mais que certo que eu nunca a amara. Na estranha anomalia da minha existência, os meus sentimentos nunca foram do coração, e as minhas paixões foram sempre da inteligência. Na luz pardacenta das primeiras horas matutinas, por entre as sombras da floresta ao meio-dia, e no silêncio da minha biblioteca à noite, ela perpassara pelos meus olhos e eu a vira, não como Berenice real e viva, mas como a Berenice de um sonho, não como um ser terreno, mas como uma abstração, não como uma coisa a admirar, mas a analisar, não como objeto de amor,
mas como tema da mais abstrusa e desconexa especulação. E agora eu tremia na sua presença e empalidecia ao vê-la aproximar-se. Todavia, lastimando amargamente a sua desditosa e mísera situação, eu evocava no meu espírito o pensamento de que ela havia muito tempo me amava e, no momento fatal, falei-lhe de casamento. A época aprazada para as nossas núpcias ia-se finalmente aproximando, quando, numa tarde de inverno, uma tarde calma, nevoenta e de uma temperatura imprópria da estação, que são assim como a ama de leite de Alcione, julgando estar sozinho, sentado na sala interior da biblioteca, levantei de repente os olhos e vi na minha frente Berenice. Era a minha imaginação excitada, era o brumoso influxo da atmosfera, era o dúbio crepúsculo da sala, ou eram as roupagens cinzentas que a revestiam, o que lhe dava um contorno tão vacilante e tão vago. Eu não poderia dizê-lo. Não proferiu palavra, e eu por nada neste mundo poderia pronunciar uma sílaba. Percorreu-me o corpo todo um gélido calafrio. Oprimiu-me uma sensação de incomportável ansiedade. Avassalou-me a alma uma mortificante curiosidade, e enterrando-me na poltrona, ali permaneci algum tempo, imóvel e sem fôlego, de olhos cravados no seu vulto. Ai de mim! Ela estava excessivamente magra, e em nenhuma linha do seu contorno se vislumbrava o mínimo vestígio do que fora antes. Por fim, os meus olhos ansiosos fixaram-se em seu rosto. Tinha a fronte alta, muito pálida e de uma palidez singular. O cabelo, outrora negro de ébano, caía-lhe em parte sobre a testa, formando inúmeros caracóis de um amarelo gritante, que no seu caráter fantástico fazia um flagrante contraste com a melancolia predominante da fisionomia. Os olhos embaraçosos e sem vida, e pareciam até desprovidos de pupila. Involuntariamente desviei deles os meus e pus-me a contemplar os lábios finos e arrepanhados. Entreabriam-se, e, num sorriso de peculiar significado, os dentes da transformada Berenice surgiram, lentamente à minha vista. Prouvera a Deus que eu nunca os houvesse visto, ou que, havendo-os visto, morresse instantaneamente. O fechar de uma porta arrancou-me do alheamento, e erguendo os olhos, vi que minha prima havia saído da sala. Do âmbito desordenado do meu cérebro é que, ai de mim, não saíra, nem saíra o branco e técnico espectro dos seus dentes. Na sua superfície não havia uma mancha, nenhuma sombra do esmalte, nenhuma arranhadura nas suas arestas. Mas o que eu vira durante o período do seu sorriso bastara para gravá-los para sempre na minha memória. Vi-os agora ainda mais nitidamente do que então. Os dentes estavam aqui e ali, por toda a parte, visíveis e palpáveis ante meus olhos, compridos, estreitos e excessivamente brancos, com os lábios pálidos arrepanhados sobre eles, como no próprio momento da sua primeira e terrível eclosão. Surgiu então, em toda a sua plenitude, a fúria da minha monomania, e em vão lutei contra a sua estranha e irresistível influência. Nos múltiplos objetos do mundo externo, eu não tinha pensamentos senão para os dentes, desejava-os com ansiedade louca. Todas as outras coisas e todos os diferentes interesses se apegavam ante a sua exclusiva e absorvente contemplação. Eles, e só eles, estavam presentes aos olhos do meu espírito, e na sua única individualidade tornavam-se a essência da minha vida intelectual. Examinava-os a todas as luzes, voltava-os em todas as posições, observava as suas características, quedava-me a estudar as suas minúcias, meditava sobre a sua conformação, cismava sobre a alteração da sua natureza, estremecia
quando na minha imaginação lhes atribuía uma sensibilidade e até, embora sem a ajuda dos lábios, uma capacidade de expressão moral. De Mary Sayer disse que todos os seus passos eram sentimentos, e de Berenice eu cria mais seriamente que todos os seus dentes eram ideias. Ideias! Ah, eis o parvo pensamento que me destruiu. Ideias! Ah, era, portanto, esse o motivo que me levava a ambicioná-los tão loucamente. Senti que só a sua posse poderia restituir-me a paz, que só por eles eu poderia recuperar a razão. Caiu a tarde e eu continuava sumido no meu marasmo. Cerraram-se as trevas da noite, dissiparam-se e enfureceu o novo dia. Envolveu-me o negrume de uma segunda noite e eu continuava imóvel, enterrado numa poltrona daquela sala erma. O fantasma dos dentes em nenhum momento deixara de exercer sobre mim o seu terrível domínio. Pairando com as mais palpitante e hedionda nitidez por entre as luzes e as sombras da sala. Por fim, foi o silêncio do meu cismar cortado por um grito de horror e de espanto. Após uma pausa, seguiu o ruído de vozes alteradas de vermelho, com abafados gemidos de dor ou de pesar. Pus-me logo a pé e, abrindo uma das portas da biblioteca, deparei-me com a criada banhada em lágrimas, que me disse que Berenice já não era deste mundo. Fora acometida de epilepsia de manhã cedo, e agora, ao fechar da noite, a sepultura estava pronta para acolhê-la, e estava concluída todos os preparativos para o seu enterro. Achava-me sentado na biblioteca e outra vez só. Parecia-me que acabava de despertar de um sonho confuso e perturbante. Sabia que era meia-noite e não ignorava que ao pôr do sol Berenice havia sido enterrada. Do fúnebre lapso de tempo decorrido no intervalo não tinha noção positiva, nem pelo menos definida. Contudo, a recordação desse período era repleta de horror mais horrível por ser vago e terror mais terrível devido à sua ambiguidade. Era uma terrível página nos anuais da minha existência, escrita de alto a baixo com obscuras, horrenda e ininteligíveis reminiscências. Esforcei-me por decifrá-las, mas em vão. E a cada momento, com o espírito de um som extinto, parecia ressoar meus ouvidos as agudas e penetrantes vibrações de uma voz feminina. Alguma coisa eu havia praticado. O que foi? Interroguei-me em voz altas vezes sem conta, e só os ecos da sala respondiam ao meu anseio. O que foi? Na mesa, ao meu lado, ardia uma lâmpada, e perto dela estava, numa pequena caixa, nada tinha que a destacasse. E muitas vezes a vira eu antes, pois pertencia ao médico de minha família. Mas, como viu ali, para cima da minha mesa, e por que motivo eu estremecia ao olhar para ela? Não atinava com explicação possível para essas coisas, e os meus olhos por fim pousaram nas páginas abertas de um livro e numa frase nele, sublinhada. Eram as palavras singulares, mas singelas do poeta Ebn Zayat. Meus amigos me disseram que, se eu visitasse o sepulcro de minha amiga, poderia aliviar um pouco as minhas preocupações. Por que motivo, então, ao relê-las, os cabelos puseram-se em pé e o meu sangue gelou nas veias? Bateram de mansinho a porta da biblioteca e, pálido como um cadáver, um criado entrou nas pontas dos pés. Tinha um olhar esgazeado de terror e falou-me numa voz trêmula, roufinha e quase imperceptível. Que disse ele? Apenas lhe ouvi umas frases entrecortadas. Falou-me de um grito feroz que cortara o silêncio da noite, do alarme que atraíra toda a gente da casa.
de buscas na direção do grito, e, finalmente, a sua voz adquiriu maior clareza ao falar de uma sepultura violada, de um corpo desfigurado, amortalhado e, todavia, ainda palpitante, ainda vivo. Apontou para a minha roupa. Estava toda empastada de lama e sangue. Eu não falei, e ele pegou-me muito ao de leve na mão. Estava toda marcada com impressões de unhas humanas. Chamou a minha atenção para um objeto qualquer que estava encostado à parede. Olhei para ele e examinei-o durante alguns minutos. Era uma pá. Soltei um grito e de um pulo atirei-me à mesa e agarrei a caixa que nela estava pousada. Não a pude, porém, abri-la. No meu tremor, ela escorregou-me das mãos e caiu pesadamente ao chão, partindo-se em pedaços. No seu interior saltaram então, com estrépito, alguns instrumentos de cirurgia dentária, de mistura com 32 pequeninos objetos brancos que pareciam de marfim e que se espalharam em todos os sentidos pelo chão.